As provações que vivemos no mundo, a origem do pecado e a prática da Palavra de Deus é o que a gente vai aprender hoje aqui na aula. Bem-vindos ao canal Amor pela Palavra. E na aula de hoje a gente vai começar a carta que Tiago escreveu na Bíblia, hoje no capítulo 1. Eu quero que você fique até o final dessa aula, porque o que a gente vai aprender hoje aqui pode mudar o nosso comportamento como cristão. Vamos nessa! Bom, pessoal, então para a gente começar a aula, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Senhor meu Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, para mais uma aula. O que a gente te pede, Espírito Santo de Deus, humildemente, é que a Tua Palavra seja revelada ao nosso coração, que a gente entenda de fato tudo o que está escrito aqui e coloque em prática. Por favor, Senhor, nos ajude nessa caminhada. É a oração que eu te faço e te agradeço, meu Pai. Amém, Jesus. Amém, pessoal? Então vamos lá, capítulo 1 da carta que Tiago escreveu aqui na Bíblia. O meu título diz assim: Prefácio e Saudação. Versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha só. Tiago começa essa carta aqui dando uma saudação, às 12 tribos que se encontram na dispersão, ou seja, crentes dispersos por aí, tanto judeus que se converteram a Jesus Cristo, como gentios que também se converteram. Então essa carta está sendo direcionada a essas pessoas. E logo no versículo 2, ele já coloca aí uma palavra de motivação para esses cristãos que estão sendo perseguidos, que estão dispersos aí por várias cidades, a perseverarem em meio às provações. É comum do crente passar por provações durante a nossa vida. Ou melhor dizendo, passarmos por sofrimentos até, porque em Cristo Jesus nós depositamos a nossa fé, e essa fé que nos faz continuar perseverando. É em meio à provação que a gente se vê muito mais forte para com Deus, forte para com a palavra que Ele deixou aqui para a gente. Então reparem bem, reparem na sua vida, eu reparo na minha vida, que ao longo aí dos nossos dias aqui na Terra, os momentos que a gente muitas vezes está mais próximo de Deus são exatamente os momentos em que passamos provações, em que passamos muitas vezes sofrimentos aqui na Terra. Isso é o que nos faz, é o que nos torna muito mais cristãos até, muito mais ali próximos de Deus, porque cria em meio à provação a perseverança, a fé para continuarmos. Tanto é que ele coloca aqui no 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Uma vez que tudo aquilo que a gente crê, o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação que há por intermédio de Jesus Cristo é confirmada no nosso coração, isso produz a perseverança. A perseverança é a gente crer numa esperança, a gente saber que as coisas aqui parecem que são fim, mas não são fim, porque a gente persevera crendo nas promessas de Jesus. Tanto é que no versículo 4 ele fala o seguinte: a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então nós que estamos aí caminhando rumo ao céu, rumo à nossa herança que está no céu, a gente tem que caminhar irrepreensível, imaculado, sem pecado. Aqui está uma grande dica para nós perseverarmos, porque essa perseverança é que nos fará perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então Tiago já deixa esse recado aí no versículo 4 para a gente. Vamos continuar. Versículo 5, meu título diz assim: Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos
dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha aqui outra palavra envolvendo fé que Tiago está deixando aqui para a gente. Se você deseja ter sabedoria, se eu desejo ter sabedoria, nada mais tão óbvio do que a gente pedir isso ao Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. Peça porque Ele dá, Ele concede. Está escrito, pessoal, está escrito. Ele concede sabedoria aos seus filhos. Então nós também podemos pedir isso a Ele, pedir isso a Jesus Cristo. Pedir sabedoria, mas crendo do mais profundo da tua alma, porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. A gente que não pode duvidar, a gente que não pode achar, pensar que isso não é possível para Deus, para a nossa vida. Tanto é que Ele coloca aqui no final, homem de ânimo dobre, inconstantes em seu caminho. Ou seja, mais uma dica para a gente, constante, que tenhamos um relacionamento constante para com o Senhor Jesus Cristo. Porque uma vez que a gente está oscilando, ora bem, ora mal, ora bem, ora mal, ora quero muito Jesus, ora me esqueço de Jesus, ora estou muito dedicado na obra de Deus, ora estou muito dedicado à minha vida profissional, a tudo aquilo que me rodeia, que me distraia e que me tira a atenção de Deus. Inconstante em seu caminho. Mas aqui Tiago está falando, dando um recado para a gente. Peça isso, crendo, mantendo o relacionamento constante com o Senhor, constante no seu santo caminho. Amém? Então vamos continuar. Versículo 9. As circunstâncias terrenas são transitórias. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ou seja, Tiago está mostrando aqui as circunstâncias terrenas da insignificância de um rico e da dignidade de um pobre. Mas o que a gente sabe é que para Deus o que importa é o profundo da alma, é a nossa sinceridade, é aquilo que sai de dentro para fora, porque o Senhor sonda o nosso coração. Então por isso que ele faz essa alusão entre o rico e entre o pobre. Vamos lá? Versículo 12. A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só, nesse versículo aqui do 12 ao 15, a gente começa a entender a origem do pecado. Não sei se vocês repararam a ordem que isso acontece. Essa ordem começa logo aqui no 14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então tudo começa quando cobiçamos, quando desejamos, quando queremos algo. Tudo começa ali, nesse ímpeto de nós cobiçarmos alguém ou alguma coisa ou um desejo maligno. Começa na cobiça. Olhem bem. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Estão entendendo? A gente cobiça porque nós somos seduzidos a alguma coisa maligna que nos atrai a cometer o pecado. Mas não para aqui. Então, no 15,
a cobiça, depois de haver sido concebida, dá à luz o pecado. Então, uma vez que nós desejamos, criamos aqui, cobiçamos algo, essa dá à luz, ela nasce no nosso coração. Ela começa a crescer, a se desenvolver aqui dentro do nosso coração. Ela deu à luz e quando ela nasce, aí surge o pecado. Aí ele é consumado, não é? E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, nós somos atraídos, seduzidos, cobiçamos isso, esse desejo cria dentro de nós a vontade, essa vontade dá à luz, nasce, é consumada, e quando ela é consumada, gera o pecado. E esse pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então a gente acaba de descobrir, de saber o ciclo que isso acontece. A gente não peca simplesmente vai lá peca. A gente é seduzido pelo pecado. A gente é atraído a fazer isso, a cometer o erro, a falhar. E uma vez que a gente se deixa levar por essa sedução, por essa atração é consumada, o pecado acontece e esse pecado, uma vez consumado, gera a morte. É isso que Tiago deixa aqui pra gente nesses 4 versículos aqui que a gente acabou de ler. Amém? Então, continuando, pessoal. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criação. Olha só, a gente também descobre a origem do bem, né? Se vocês verem aqui, toda boa dádiva vem do céu. O talento que Deus nos dá vem dele. Então aí começa a nascer também o bem que há dentro de nós. Aquilo que Jesus sonhou para nós. Então isso também se origina aí no nosso coração. E uma vez que a gente persevere, que a gente mantenha o relacionamento, o contato com o Senhor Jesus Cristo, isso tende a crescer, a frutificar, a multiplicar. Olha o 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criações. Olha só a origem do bem também que há em nós, né? Vinda lá do alto. Vinda aqui, como o Tiago fala, né? Do Pai das luzes. Olha como ele caracteriza aí o nosso Deus. Amém? Então, continuando. Versículo 19. Meu título diz assim: a prática da palavra de Deus. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É a palavra de salvação, a palavra de arrependimento, através de Jesus Cristo. Ele dá uma das maiores lições aí que a gente pode aprender enquanto cristãos, né? Que é refrear a nossa língua. Não é o que ele falou aqui? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar e para se irar também. Ou seja, algo que a gente precisa muito botar em prática. Está pronto para ouvir e tardio ao falar, porque muitas vezes a gente fala coisas inapropriadas. Então que a gente, com sabedoria, aprenda com isso aqui, aprenda com o que está escrito aqui. Ouça mais, escute mais, reflita mais. E quando for falar, seja pontual, porque é o Espírito também que nos concede esse dom, essa sabedoria, para que a gente fale exatamente as palavras que o Espírito Santo deseja
impactar as pessoas. Então é essa lição que Tiago está dando aqui pra gente. Vamos lá. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha o que Tiago acaba de escrever para a gente aqui. Para que a gente não seja só o crente, que esquenta o banco na cadeira, para que a gente não seja somente esse ouvinte sem praticar a palavra. E o praticar a palavra é com os ensinos que o Senhor Jesus deixou para a gente. É um bom testemunho que a gente tem que passar para a sociedade. É uma vida que a gente persevere no caminho reto do Senhor Jesus. É uma vida onde a gente se aparte do mal. Por quê? Somos praticantes. Praticantes do quê? Do arrependimento. Praticantes aqui do que o Senhor ensina pra gente, no seu evangelho, nas palavras que ele deixou escritas aqui. Então, que a gente ouça sim, que a gente refreie a nossa língua, sim, mas que a gente bote em prática tudo o que temos aprendido, toda a boa e verdadeira palavra que está aqui. Amém? Então, continuando aí, versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então a verdadeira religião é essa, que preservemos o nosso coração e a nossa alma incontaminados do mundo, visitando órfãos, viúvas, colocando em prática o genuíno evangelho de Jesus Cristo, multiplicando ele para as pessoas. Essa é a verdade, essa é a nossa religião. É isso que o Senhor Jesus, em todos os seus dias aqui na terra, ensinou para os seus discípulos e que nos ensina agora. Eu quero te fazer esse convite. Você que hoje se vê contaminado com muitas coisas erradas que há no seu coração, que há na sua mente, que você sabe que cometeu de errado, que você sabe que falhou, que você sabe que não deveria ter feito e que hoje você pode sentir culpa, sentir vazio no seu coração. Hoje nós temos a oportunidade em Jesus Cristo de preencher esse vazio, de tirar todas as culpas que nós temos do que fizemos de errado. Por meio de Jesus Cristo, a gente tem essa saída. A gente pode hoje confessar o Senhor Jesus como o único Salvador da nossa vida. Você aí pode falar com a sua boca isso. Confessar: Senhor Jesus, eu quero confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus erros. Eu me arrependo das minhas falhas, Pai. Eu não desejo voltar ao que eu fazia antes. Eu não desejo voltar a um caminho de destruição que eu estava antes. Você pode fazer essa oração daí, como eu tenho feito essa oração aqui. Então, essa é a oportunidade de mudar a nossa vida. E nós temos ela hoje, enquanto vivemos. Enquanto vivemos, podemos chegar a Deus através da nossa oração, através do nosso arrependimento e se apegar a Ele, porque Ele é o nosso Pai, Ele nos ama muito. Amém, pessoal? Então, finalizamos aí o capítulo 1 da carta que Tiago escreveu. Eu espero que tenha te ajudado muito, como tem me ajudado esses ensinos, e até o próximo vídeo. Tchau!